Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma tarde de quinta. São 16 horas, momento do nosso Evangelho, Luz no Lar, de Fabiano de Cristo. Amigos queridos, antes de começarmos alguns passos que devemos seguir. Reunir-se com todos os integrantes do lar, caso este não more sozinho. Colocar água para ser fluidificada. Fazer uma prece inicial, abrir o Evangelho ao acaso, ler o capítulo com todos os integrantes e comentar. Em seguida, fazer uma prece de encerramento, beber a água que foi fluidificada pela espiritualidade amiga. Então, vamos nos acerenar, elevar nossos pensamentos, agradecer a este Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Amantíssima Maria e a toda essa espiritualidade amiga que aqui nos envolve nessas preces de refazimento, neste momento de oração e de elevação a esses amigos queridos que aqui se encontram conosco, imantando o nosso lar e toda a nossa vizinhança, para que nos harmonizemos entre os nossos familiares, amigos e todas as pessoas que conosco convivem, trazendo boas vibrações, boas energias ao nosso lar. Pedimos então que fiquem aqui conosco neste momento. Então, hoje o capítulo 18, item 10 ao item 12. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade do seu Senhor, e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tomem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente de não o praticar, mas além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem, e entre aqueles que o leem, quantos há que não os compreendem. Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito, e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte.
Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários podem pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem, mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberão muito. Mas também aqueles que tiverem aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Então, meus amigos, o que poderemos entender por este capítulo tão importante no nosso cotidiano? Que o quanto é importante termos a consciência de que se erramos por ignorância ou sem saber é uma coisa, mas quando erramos sabendo, com consciência das leis morais, seremos cobrados, chamados a prestar contas a Deus. Os espíritas aprendem, estudam que a consciência é nosso guia, que podemos enganar os outros, mas não a nós mesmos. Devemos estar sempre alertas quanto às nossas escolhas, tendo sempre discernimento e empatia, não fazendo aos outros o que não gostaríamos que fizessem para nós. Que conforme nossas escolhas serão nossos méritos ou consequências. Por isso o ditado: muito lhe será dado, muito lhe será cobrado. Então, pela prática do Evangelho, o que podemos tirar de conclusão? Que não basta estudarmos, né? Falando então hoje sobre os espíritas, né? Não basta estudarmos, aprendermos toda a parte teórica, se não colocarmos em prática. Devemos estar sempre atentos nas nossas escolhas e usar o máximo da sabedoria, que muitas vezes a sabedoria é calar-se no momento certo. Não agirmos com vaidade, com orgulho, sempre entendendo que somos eternos alunos nessa escola da vida, aprendendo sempre.
que todo o aprendizado é importante, que nós viemos aqui para aprender e nos fazermos melhores, crescermos, amadurecermos e seguir sempre as leis de Deus, ou melhor dizendo, as leis do amor. Então, finalizando esse nosso evangelho de hoje, agradecemos mais uma vez por este momento de nos conectarmos ao Pai, elevando os nossos pensamentos, agradecendo por mais um dia vivido, agradecendo por tudo que temos, por tudo que possuímos e principalmente agradecendo por essa espiritualidade amiga que nos envolve, que está aqui conosco, presente em cada cantinho do nosso lar, nos dando todo esse suporte para que consigamos seguir a nossa semana de trabalho, de estudo, de convivência no lar com os nossos familiares, de aprendizado com tudo que devemos aprender e colocar em prática. Mais uma vez, irmãos queridos, agradecemos por este momento. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que tanto ensinamento nos passou. E pedindo à nossa Mãe querida que nos envolva no seu imenso manto de amor e sabedoria. Que ao término deste Evangelho, fiquemos em paz. Que assim seja.